Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um encontro acerca do estudo do direito constitucional e também para mais um encontro para falarmos de um mecanismo do controle concentrado de constitucionalidade. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, você me conhece, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria do Direito no Damásio Educacional e professor da pós-graduação do IBMEC Damásio de Direito Constitucional. Gostaria de tratar com vocês hoje sobre mais um mecanismo do controle concentrado de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nos nossos vídeos anteriores, nós já falamos sobre a ação direta de inconstitucionalidade por ação, falamos da ADC, da Ação Declaratória de Constitucionalidade, e da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Se você não assistiu, recomendo que você assista esses vídeos. Eles estão disponíveis no meu canal do YouTube, Prof. Abacuque Sodré. Então, recomendo que vocês assistam tais vídeos. Dito isso, vamos então ao que interessa. Lembrando que o sistema jurídico brasileiro, ele é um sistema que opta pela forma mista do controle de constitucionalidade. Nós temos o controle concentrado exercido pelo STF. Então, o STF exerce o controle concentrado de constitucionalidade, cujo parâmetro é a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça exerce o controle concentrado de constitucionalidade, cujo parâmetro é a Constituição dos Estados, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. E juízes e tribunais exercem ali o controle difuso da constitucionalidade. Lembrando aqui sempre uma dica para você, concurseiro, advogado, que todas as vezes que o tribunal é chamado a decidir sobre a inconstitucionalidade de uma lei, um ato normativo, o que se tem? Se tem a necessidade da reserva de plenário. Então, artigo 97 da Constituição Federal e súmula vinculante número 10. Então, artigo 97 da Constituição Federal e súmula vinculante número 10. Lembrando que todas as vezes que um tribunal é chamado a decidir, então ele chama a análise da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma determinada lei, especialmente da inconstitucionalidade, ele deve deliberar isso por um órgão. Qual órgão? O órgão especial, aqueles tribunais que têm o órgão especial, ou o plenário. Então, é obrigatório a decisão aí pela maioria dos membros do órgão especial ou do plenário do tribunal. Artigo 97, súmula vinculante número 10. Dito isso, vamos então propriamente ao nosso tema de hoje, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, não apenas existe a inconstitucionalidade por ação, em que podemos chamar de inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal, temos também a inconstitucionalidade por omissão. O que significa a omissão? Significa que o legislador e o administrador, então, legislador e administrador, não cumprem sua função institucional estabelecida na Constituição para a regulação de direitos, para permitir o acesso a esses direitos. No âmbito do controle difuso, nós temos o mandado de injunção individual e coletivo. Também temos vídeos no canal a respeito sobre mandado de injunção individual e mandado de injunção coletivo. Recomendo que vocês assistam os nossos vídeos a esse respeito. Pois bem, no âmbito do controle concentrado, ou seja, abstrato, vai se verificar então aquela omissão, ou seja, a inércia, a inação por parte do legislador e do administrador, então, na implementação de políticas públicas. Lembrando que existem atos em que a omissão decorre da ausência de atos do legislador, então de leis, e existem omissões que decorrem de atos do administrador, ou seja, de mecanismos regulatórios ou atos administrativos que impliquem na implementação de determinados direitos. Ausente esses atos, seria cabível, então, no âmbito abstrato ou o âmbito da globalidade do ordenamento jurídico, então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a previsão? A previsão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela se encontra ali no artigo 102, inciso 1, a linha A. Então, quando diz lá ação direta de inconstitucionalidade, está falando do gênero, cuja espécie é por ação ou por omissão. Então, artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição.
cuja regulação ou disciplina em âmbito infraconstitucional é feito pelos artigos 12A e seguintes da Lei 9868 de 99. Então, artigos 12A e seguintes da Lei 9868 de 99. Qual é, então, o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade? Por omissão. Então, é cabível a ação direta de inconstitucionalidade por omissão quando se verificar a inação do legislador ou do administrador na realização ou no cumprimento da disciplina ou da normatização, então da regulação, então da disciplina legislativa ou da normatização, regulamentação administrativa que impeça o exercício de direitos fundamentais ou que violem normas constitucionais. Especialmente quais normas constitucionais? Normas de eficácia limitada. Então, normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação, então dentro daquela categorização ou taxonomia apresentada por José Afonso da Silva. Então, José Afonso da Silva, ele traz ali a distinção entre normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Aquelas normas de eficácia plena são aquelas que já são autoexecutáveis, que são exigíveis de plano. As normas contidas são aquelas que têm a eficácia contida, são aquelas que são autoexecutáveis, mas podem ter sua eficácia restringida pelo legislador infraconstitucional. Por fim, as normas de eficácia limitada são aquelas que têm eficácia negativa, ou seja, apenas o legislador não pode dispor em sentido diverso, mas para que aqueles direitos se implementem é necessário a regulamentação. Uma boa parte desses direitos dizem respeito às políticas públicas. Então, direitos sociais prestacionais, por exemplo, eles dependem para sua consecução de uma série de elementos. Então, a administração de recursos humanos, financeiros, materiais, que é disposto em lei, em legislação, por meio de legislação, e que depende de atos complexos, ou seja, a legislação mais atos regulamentares, ali das pastas, dos órgãos administrativos, dos ministérios que estiverem vinculados àqueles direitos sociais, por exemplo. Existem também as normas de eficácia limitada de princípio institutivo, que vão instituir determinadas instituições, secretarias, órgãos públicos, ou mesmo estabelecer determinados critérios normativos, e que vão depender dessa regulação infraconstitucional. A ausência dessa regulação infraconstitucional, seja legislativa ou administrativa, sendo que viola a Constituição no tempo e no espaço, especialmente pela inação ou inércia prolongada, caracteriza omissão inconstitucional. E diante da omissão inconstitucional, existem mecanismos que implicam, então, na decretação da mora legislativa e também na adoção das chamadas sentenças manipulativas no controle concentrado. Então, aquelas sentenças que vão fazer uma deliberação acerca da interpretação da norma ou a criação de norma temporária para supressão da lacuna até que o legislador se manifeste, como é o caso das sentenças aditivas, em que o órgão decisório lá, o Tribunal Constitucional, ou mesmo aqui o nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, ele, ao declarar inconstitucional a omissão, supre essa omissão, estabelecendo a regra que vigerá até que seja, então, advenha, então, a regulação pelo legislador, ou vai estabelecer prazo para o administrador cumprir a regra. Então, cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão diz respeito à existência de omissão constitucional que impeça o exercício de direitos ou a implementação de determinadas instituições. Ok? Então, nós já identificamos. Cabe, então, a ação direta de inconstitucionalidade todas as vezes que a omissão foi inconstitucional, ou seja, decorrente de norma de eficácia limitada, seja ela de efeito programático ou de princípio institucional. E
e tenha passado ali um determinado tempo razoável, ou seja, tenha passado um lapso muito grande sem a manifestação do legislador. Quem são os legitimados ativos para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão? São os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade por ação, artigo 103 da Constituição Federal. Então, lembrando que a jurisprudência do STF, se você já acompanha os nossos vídeos, eu sempre faço menção a isso, a jurisprudência do STF diferenciou a espécies de legitimados. Então temos o legitimado universal, que é aquele que defende ali os interesses da globalidade da ordem jurídica, não tendo necessidade de demonstrar pertinência temática ou vínculo institucional, que são eles: o presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Todavia, existem aqueles que são denominados legitimados especiais, ou seja, aqueles que precisam demonstrar interesse processual de agir, precisam demonstrar a pertinência temática. Pertinência temática, segundo a jurisprudência do STF, nada mais é do que o vínculo ou liame entre a finalidade institucional daquele legitimado e ou seja, se ele se beneficia ou se ele se prejudica com o ato impugnado. Então, tem que haver uma relação de causalidade, ou seja, uma relação entre vínculo ou finalidade institucional que vai beneficiar ou prejudicar o objeto impugnado. Então, quem são os legitimados especiais? Governador dos estados, mesa das assembleias legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal e confederação de âmbito confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados especiais. Precisam demonstrar a pertinência temática. Então, no tópico da inicial, precisam ali desenvolver que são legitimados ativos e que possuem pertinência temática sob pena da petição não ser conhecida por carência da ação, falta de interesse de agir. Pois bem, e a petição inicial? Como ela deve ser feita? Então, se você não sabe como fazer uma petição inicial, você deve abrir aí o seu artigo 319 do Código de Processo Civil e você vai ver os requisitos da inicial. Lembrando que para a questão específica, você vai fazer adaptação ao artigo 12b, então artigo 12b da Lei 9868 de 99. Lei 9868 de 99 é a lei que disciplina a ação direta de inconstitucionalidade por ação ou por omissão e a ação declaratória de constitucionalidade. O artigo, então, 12A até o 12H vão disciplinar, então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. No artigo 12b vai prever ali, então, os requisitos da inicial. Primeiro, vai ser demonstrada a legitimidade ativa, então você vai fazer a qualificação das partes. De quem é a competência? Para quem você vai endereçar? Supremo Tribunal Federal. Sabe como se endereça para o Supremo Tribunal Federal? Para o presidente. Então, excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Você pode falar, não, mas isso é fácil, mas tem muita gente que não sabe. Então, lembrando, endereçamento é importantíssimo. Competência do Supremo. Artigo 102 lá, então tá. Inciso 1, a linha A. Essa é a competência do Supremo. As petições são direcionadas ao presidente, que é o órgão que recebe a petição inicial e vai distribuir para um relator, que é quem vai processar, julgar e apresentar o voto inicialmente. Então, vamos lá. Petição inicial, artigo 12b. Vai fazer a qualificação da parte, vai propor, então, ação. O verbo é propor ação. Se houver, então, medida de urgência, é tutela cautelar, conforme nós vamos verificar. Então, medida cautelar, que tem previsão no artigo 102, inciso 1º, a linha P da Constituição Federal, e também no artigo 12F da Lei 9868 de 99, artigo 12F. Então, vai propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de medida cautelar. Em face de quem? Em face de quem que realizou a omissão, ou seja, quem se quedou inerte, quem está omisso, qual é o órgão competente para a implementação de medidas, se é o Congresso, e se é o presidente da República, então
Quem participa, se for um mecanismo complexo, então é o Congresso Nacional e o Presidente da República. Pode ser a Assembleia Legislativa e o governador do Estado. Então, seria ali quem deve adotar a medida para implementar direitos decorrentes de normas de eficácia limitada que não foram realizadas. Pois bem, então vai fazer a qualificação, vai ter os fatos. Como se denomina os fatos? Fatos são chamados da omissão inconstitucional. Ou seja, então você vai dizer lá quais são os direitos estabelecidos e que eles estão omissos. Depois vai ter a demonstração da omissão. Vai dizer que aquele direito não é implementado, que se passou um tempo razoável. Então, primeiro vai fazer a enunciação fática da omissão e depois vai dizer que é o quão inconstitucional é essa omissão, ou seja, quais exercícios de direitos ou quais instituições não se realizam, não se materializam em decorrência da omissão do legislador ou do administrador, ou de ambos. E no final tem que ter o pedido para que seja declarada inconstitucional a omissão, fixando-se prazo para que o legislador cumpra um prazo razoável para que ele cumpra ali, sane a omissão, ou que o administrador realize o ato. Caso contrário, o Supremo poderá exigir ou sanar o vício dando uma decisão manipulativa, podendo ser de caráter aditivo quando supre a lacuna. Vamos lá. Então, aquilo que nós falamos, já então, esses são os critérios da petição inicial. Uma vez proposta a inicial, não se admite desistência. Artigo 12C, então, artigo 12C da Lei 9868 de 99, não se admite desistência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12C da Lei 9868 de 99. E a cautelar? Então, em regra, normalmente a cautelar é dada para suspensão de atos, né? Tanto na ADC, ali para suspensão dos processos, na ADI para suspensão do ato impugnado, e no caso aqui da ADO, ou seja, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, lembra que o objeto da ação direta de inconstitucionalidade pode ser a omissão total ou omissão parcial. Ou seja, a omissão parcial é aquela em que, apesar de haver regulação, ela é incompleta, ela é fragmentada e ela impede o exercício. E esse fragmento normativo, ele é pior do que, às vezes, a ausência integral de regulação. Porque ele vai, de certa forma, gerar uma inconstitucionalidade de qualquer modo. Dessa forma, ali, então, pede-se para que o STF suspenda o ato normativo que disciplina parcialmente ou de forma incompleta a questão, então a omissão parcial, ou ainda que o Supremo Tribunal Federal, suspenda os processos em cursos que envolvam a questão ali, ou que fixe outra medida para suprir a lacuna, mesmo que temporariamente, de forma cautelar, dando uma decisão manipulativa em sede de cognição sumária. Dificilmente o STF vai construir uma sentença manipulativa de caráter aditivo em uma decisão de cognição sumária, mas pode ser que haja ali a decisão. Então, lembrando, artigo 12F da Lei 9868 de 99. Lembrando que toda cautelar no STF, ela é decidida pela maioria dos votos. Então, no âmbito da cautelar, o ministro relator ele pode dar a liminar, então, da cautelar, então, ele concede a cautelar e submete ao referendo do plenário. Caso não tenha maioria dos votos, ou seja, pelo menos 6 ministros aprovando a cautelar, ela será revogada. Então, é importantíssimo. Lembrando que a cautelar é a tutela provisória das ações previstas e reguladas da Lei 9868 de 99, a ação direta de inconstitucionalidade por ação, por omissão, e a ação declaratória de inconstitucionalidade. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, artigo 12F. Objetivo: suspensão do ato que normatiza parcialmente ou a suspensão
dos processos em curso ou ainda a fixação de uma medida que o STF entender necessário em sede de cognição sumária. Lembrando que a cognição sumária é aquela feita ali no recebimento do processo, sem uma análise profunda, então ela é perfunctória, ela só é superficial. Nesse sentido, então, os requisitos são fumus boniuris e periculo in mora, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. Então, esse é o procedimento. Recebido, então, vai ser decidida a questão da cautelar, podendo ainda ser aberto o prazo para que as partes se manifestem sobre a concessão ou não da cautelar, então seja as autoridades competentes, seja o Procurador-Geral da República ou mesmo o Advogado-Geral da União, quando ele é ali uma das partes. Lembrando que o Procurador-Geral da República tem previsão constitucional de participação nos processos no âmbito do controle concentrado, artigo 103, parágrafo 1º, e o Advogado-Geral da União, artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal. E no caso no caso aqui da ação direta de inconstitucionalidade ou da Lei 9868 de 99, nós temos ali o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 12. Então, artigo 12, parágrafo 3º, parágrafo 4º da Lei 9868 de 99 prevê a participação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Quais são os efeitos da decisão que julga a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Então, os efeitos da decisão são os efeitos ex nunc, diferentemente daquele efeito ex tunc, os efeitos será ex nunc, porque prospectivo, não tem como ser declarada a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc. Aqui é que esse é o momento em que está se reconhecendo a omissão. Então, em regra, os efeitos são prospectivos. Então, será dada à ciência, ao poder competente para adoção das medidas necessárias. Então, a partir dali vai ser dada a decisão para que se adote as medidas competentes. Artigo 12H da Lei 9868 de 99. Então, diferentemente da ADC e da ADI por ação ou da ADPF, a regra aqui é o inverso. A regra é os efeitos ex nunc, ou seja, efeitos prospectivos. A partir daqui tem um prazo para sanar o vício da omissão. E em caso de procedência administrativa, ou seja, no caso do ato ser necessário ser um ato administrativo, o STF vai fixar um prazo de 30 dias ou um prazo razoável para a realização ou implementação do ato. Então, se for um ato legislativo, o STF implica ali na necessidade da adoção de providências. Se a providência for de caráter administrativo, será um prazo de 30 dias ou ainda um prazo que o STF entender razoável. Lembrando que o STF vai fixar o prazo, caso ele pode ainda dar uma decisão complementar, ou seja, uma decisão intermediária, no sentido de que, caso então não seja sanado o vício em X período, ele pode dar um dispositivo manipulativo, ou seja, a partir de tal data, então, vai se implementar o direito dessa forma até eventual regulação. Então, ali ele declara a inconstitucionalidade por omissão e fixa um prazo. Não suprido aquele prazo, não sanado o vício da omissão a partir do dies ad quem, ou do prazo final fixado pelo STF acerca da inconstitucionalidade por omissão, o STF pode, então, dar uma decisão manipulativa no sentido de, entendendo a lacuna, preenchê-la. Então, dar uma decisão manipulativa de caráter aditivo. Então, preenche a lacuna estabelecendo a forma de implementação do direito até que advenha o devido processo legislativo, ou seja, a lei regulamentar ou o ato administrativo capaz de permitir, então, ali a eficiência ou a efetividade do direito pleiteado. Lembrando que o descumprimento também da decisão pode permitir o manuseio da reclamação constitucional. Então, todas as vezes que houver descumprimento às decisões do STF, para a preservação da autoridade de suas decisões, é cabível, então, a reclamação constitucional.
Pois bem, e os efeitos da decisão? Então, efeitos vinculantes, então eles são ex nunc, ou seja, prospectivos, mas são vinculantes, vincula os órgãos do poder público, então o poder executivo, ressalvada a sua função legislativa de apresentar medidas provisórias, artigo 62 da Constituição Federal, mas vincula os órgãos do poder judiciário e os órgãos do poder administrativo, o poder executivo. Então, que é o chamado poder executivo, que exerce a função administrativa. E o legislativo também, na sua função atípica, não está vinculado em regra a essa decisão, apesar dali do STF fixar o prazo para a realização. Pois bem, de certa forma, então, os efeitos dessa decisão são erga omnes e vinculantes. Previsão, artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Então, artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99 prevê a eficácia erga omnes e o efeito vinculante das decisões do controle concentrado. Aquilo que nós já falamos, descumprimento exige reclamação constitucional. E o quórum de instalação? Todas as vezes que houver um processo que for decidido do âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, serão pelo menos 8 ministros devem estar presentes, ou seja, 2/3 dos ministros têm que estar presentes para que se inicie o julgamento, sob pena de, não havendo quórum, ser remarcada a sessão, o início da sessão de julgamento ou mesmo da apreciação pelo plenário ou para referendar ali a medida cautelar. Então, quórum de instalação para julgamento, 2/3 dos ministros, 8 ministros, artigo 22 da Lei 9868 de 99. E o julgamento? Quórum para julgamento. Lembra, sempre, toda decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade vai ser decidida por maioria. Regra de reserva de plenário lá, artigo 97 da Constituição, súmula vinculante 10, e aqui no caso o artigo 23 da Lei 9868 de 99. Então, 6 ministros vão ter que decidir acerca da inconstitucionalidade por omissão também. Então, nesse caso, quórum de instalação, pelo menos 8 ministros presentes, quórum de votação, pelo menos 6 ministros têm que votar pela declaração da inconstitucionalidade. Porque, em regra, presume-se que os atos do poder público têm presunção de legalidade e legitimidade. Mesmo a omissão que é inconstitucional é aquela omissão relevante, aquela que impacta na realização dos direitos fundamentais. Então, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês acerca da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, regulada pela Lei 9868 de 99, nos seus artigos 12A a 12H, e gostaria então de me colocar à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, só deixar o seu comentário aqui que nós responderemos com maior brevidade possível. Eu gostaria então, se você gostou desse vídeo, que você deixasse o seu joinha, o seu like e se inscrevesse no canal para receber os nossos próximos vídeos, então ativando o sininho que você vai receber os vídeos. A gente produz aqui, tenta produzir diariamente conteúdo para você, que é advogado, estudante de direito, concurseiro, seja lá qual for o seu objeto de estudos, ou mesmo se você for um curioso acerca do direito. Meu nome é Abacuque Sodré, pode contar comigo. Um forte abraço.